Paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Graças a Deus chegamos à 13ª lição. Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje nós estudaremos a lição então de número 13, Renovação da Esperança. Falaremos de Jesus mais uma vez. Que trimestre maravilhoso foi este! Falamos de Jesus da primeira à última lição, das maravilhas que Ele realizou para que hoje nós pudéssemos ser tão abençoados. Então hoje relembraremos a ressurreição de Cristo e isso nos dá o que? Esperança. É a esperança do cristão, tanto para o início, a partir do momento quando nós convertemos a Cristo. Jesus é a esperança de mudança de vida e no nosso meio, na caminhada, Jesus também é a bênção para nós, nos projetos que Ele tem para as nossas vidas. E o fim também é Jesus. Ele é começo, meio e fim. O fim, aguardamos a sua volta. Ele é a nossa esperança em todo o tempo. Jesus é bom, Jesus é lindo e nós falaremos sobre Ele mais uma vez. É a razão da nossa vida, é a motivação do cristão, é tudo que nós precisamos para viver. Precioso para mim é Jesus. Quem não conhece este hino maravilhoso, o hino 303, que fala quão maravilhoso é Jesus para com as nossas vidas. Então vamos aqui para o texto áureo, que está em João, capítulo 20, versículo 26, que diz: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco, porque Jesus nos traz a verdadeira paz, nos traz a verdadeira alegria e a verdadeira esperança. O mundo está aí procurando soluções para os seus problemas de várias formas que não trazem a felicidade, que não trazem a completude que é necessário ao homem, que só se encontra nele, Jesus Cristo. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A ressurreição, Jesus morreu na cruz, é o ápice, é a vitória sobre a morte, e é por isso que nós temos hoje vida no Senhor, vida eterna, e isso nós podemos gloriar-nos em sua presença. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24 ao 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Graças a Deus, que palavra maravilhosa! Então, nós temos objetivos nessa lição, a qual o professor precisará se ater em sala de aula. Primeiramente, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. E 2, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. 3, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Então estes são objetivos
para que o professor se atenha em sala de aula, não perca o foco. Não precisamos de ir muito além do que está aqui, porque nós estamos falando da pessoa bendita de Jesus. Vemos que 1 hora para falar de Jesus ainda é pouco, é muito pouco. Então o professor precisará se ater, estar atento ao que está na lição. A introdução nos lembra que chegamos na última lição deste trimestre. Graças a Deus que chegamos até aqui. Para quem ainda não me conhece, eu poderia ter me apresentado anteriormente, mas eu estava tão feliz ali com Jesus e Jesus, na verdade, é o principal, né? Mas eu vou me apresentar para os irmãos, é sempre importante. Meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Congrego na cidade de Uberaba. Então, trabalho aqui com a escola bíblica há um bom tempo. Já sou professor desde 2015 ou 2014, não recordo exatamente, mas foi o ano que eu recebi, foi nessa época que eu recebi a primeira oportunidade para lecionar para adolescentes. E eu sim, passei a amar. Já amava muito a escola bíblica, mas a gente foi tendo um amor maior ainda, porque a gente foi se aprofundando mais em conhecer a palavra de Deus, e quanto mais a gente se aprofunda, mais desejo a gente tem. Então, é bênção do Senhor, estou muito feliz por estar encerrando também esse trimestre. Esse trimestre é o primeiro que estou gravando aulas aqui para a classe de adultos, para a classe de jovens e demais classes também. Então o Senhor tem nos dado força, foram momentos de luta, mas de vitória. Eu posso dizer de coração que foi vitória, foi bênção para a minha vida poder iniciar esse projeto que o Senhor colocou em meu coração. Então eu peço aos irmãos que orem sempre por nós, e estaremos aqui também sempre orando, desejando em nossos corações que nossos irmãos sejam muitíssimos abençoados e continue pregando essa palavra em tempos difíceis, em tempos que nós vemos esse relativismo moral inundando as escolas, inundando muitas das vezes os meios familiares e até mesmo entrando dentro da igreja. Então nós precisamos urgentemente pregar a palavra de Deus, e é diante dessa necessidade que o Senhor despertou-me para fazer isso, mas nós estamos lutando dia após dia porque o Senhor é bom, então continuamos assim. Então que Deus possa abençoar o nosso amado irmão aí neste projeto, no próximo trimestre que está a iniciar, onde nós vamos estudar uma lição maravilhosa também, que será baseada em Atos dos Apóstolos. Que maravilha! Continuaremos então falando desta maravilhosa graça de Jesus. Então, sem perca de tempo, sem mais, vamos aqui para a introdução da nossa aula. Chegamos à última lição. A palavra que define é esperança. Realmente é o que o cristão precisa, é o que nós precisamos para vencer todas as lutas, todos os problemas que se aprontam. É a esperança em Jesus. Quando a dificuldade bate à nossa porta, quando a enfermidade bate à nossa porta, a perseguição, quando somos perseguidos, quando somos humilhados, quando tramam contra as nossas vidas, nós temos a nossa esperança em Cristo e não em nossa própria força. Nós precisamos nos apegar a Cristo, sempre nele, sempre no sacrifício de Cristo naquela cruz, o grande feito dele realizado. Eu falo que ele é a nossa esperança nesses momentos difíceis, porque não somente salvação ele trouxe a nós, ele trouxe também a paz, ele trouxe a alegria em meio às lutas para nós. E é isso que nós falaremos nessa lição. E essa lição, através dessa lição, falando da ressurreição de Cristo, que simboliza o ponto culminante da nossa esperança, que é a ressurreição de Cristo. Esta lição tem como foco fortalecer a fé dos irmãos, fortalecer a nossa fé, promover a alegria, afastar o medo. É isso que o cristão precisa. Nós, como cristãos, precisamos de estar convictos que Jesus é conosco, que Ele é conosco em todas as circunstâncias de nossa vida. Muitas das vezes nós sofremos tanto porque nós não nos agarramos em Jesus, na fé, na promessa do Senhor. Muitas das vezes nós passamos por provas por muito tempo, por um tempo sendo que já poderíamos ter vencido essas lutas, porque nós não nos agarramos à esperança que está em Jesus, como diz o hino da harpa cristã de número 300, que fala ali que a esperança é a vinda do Senhor Jesus, mas não somente a vinda, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, e não só a vinda, né, que seria o fim, o arrebatamento do seu povo, mas Jesus, Ele é a esperança para nós em todo momento, a partir do momento que nós fomos gerados dentro do ventre de nossas mamães. O Senhor já tinha projeto ali para nós. É isso que o Senhor Jesus nos garante. Tópico de número 1, a aparição de Jesus Cristo.
O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos. Permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes. Nós sabemos que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram temerosos, com medo, sem saber o que fazer. Como seria agora sem Jesus, sem o seu mestre, sem o seu amigo fiel que o tempo inteiro esteve os orientando na pregação do Evangelho, no ensino da palavra àqueles que tanto necessitavam? O Senhor Jesus havia deixado a eles todo o ensinamento, mas agora eles não sabiam como aplicar. Então, eles estavam fechados em um lugar com medo de serem mortos assim como Jesus. Mas Jesus, ele vem justamente para tirar todo o medo, toda timidez e entregar a autoridade para que nós possamos viver este evangelho de forma digna, maravilhosa, trabalhando, prosperando, eu digo, no sentido espiritual. É no sentido espiritual que é o nosso foco. Muitos hoje estão procurando prosperidade financeira e outras situações que possam lhes trazerem algum retorno. Mas nós estamos aqui para justamente realizar a vontade do Senhor, crescermos. E tudo aquilo que nós necessitarmos, nós temos que ter o entendimento que Jesus nos proporciona. O foco sendo em Jesus, as bênçãos são derramadas em todas as áreas. Então Jesus, ele sempre tem como objetivo capacitar-nos. Então Jesus capacita os discípulos. Nós vamos ver, nós já estudamos um pouco em lições anteriores, mas hoje temos um foco nesta lição, neste momento aqui que os discípulos estavam temerosos. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado além dos muros de Jerusalém, no lugar chamado Gólgota. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Então Maria Madalena, ela foi ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Só que chegando ali, Jesus já não estava mais no sepulcro. Jesus já não estava mais no túmulo. Estava lá dentro apenas 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés. E eles indagaram a Maria porque chorava. E ela se levanta e vê Jesus, que lhe pergunta também: Maria, por que estás a chorar? Então Jesus orienta Maria Madalena, que leve essa notícia aos discípulos, juntamente ali com outras mulheres, como a palavra do Senhor nos diz. Então ela vai ao encontro dos discípulos. No entanto, eles mostravam ceticismo, ou seja, incredulidade quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Os discípulos não acreditaram na palavra de Maria Madalena, mesmo Jesus tendo prometido que voltaria, que ressuscitaria ao 3º dia, e justamente o dia que Maria estava levando a notícia a eles. Mas eles estavam incrédulos, eles estavam céticos, não estavam acreditando em Maria, na palavra de Maria Madalena. Na verdade, os discípulos estavam tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Eles sentiam medo, porque Jesus morreu. Jesus era o amigo, era a segurança para eles, era tudo o que eles necessitavam para que eles pudessem estar ali. Mas Jesus, na mente deles, estava morto ainda. Só que Jesus já tinha ressuscitado. O túmulo já estava vazio. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos. Mesmo depois da primeira aparição de Jesus aos discípulos, onde ali eles estavam, num lugar cerrado, Jesus aparece naquele lugar e diz para eles: paz seja convosco, que assopra sobre eles o Espírito, lhes dando autoridade, começando ali a capacitação dos discípulos para que eles continuassem na jornada cristã, na pregação do Evangelho. Então, mesmo assim, mesmo após este momento, eles voltaram a se esconder. Aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então Jesus chegou mais uma vez àquele lugar e disse para eles: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Jesus estava lhe dando a paz
Ao mesmo tempo, Jesus estava chamando a atenção dos discípulos. Porque quando nós repetimos a palavra, nós estamos chamando a atenção, nós estamos exortando. E Jesus, ele exorta com amor e com sabedoria, como ele sempre faz conosco. Então Jesus exclamou aos discípulos: tenham a paz, acordem, despertem. Eu vos chamei, eu vos convoquei para fazer a minha obra. É necessário que vocês se levantem, é necessário que se movam, que despertem, que orem, que me busquem, que aparte-se, que tire de si, dentro de si o medo de ir adiante. É necessário que antes que eu lhe dê autoridade, é necessário que vocês despertem primeiramente para querer receber isso que eu tenho para lhes dar. Então Jesus, ele chama a atenção. É exatamente o que ele faz conosco como seus servos também. Ele nos chama, nos desperta para que nós possamos buscá-lo. Porque quando nós buscamos a Jesus, nós recebemos dele graça, recebemos poder e autoridade para vivermos, para pregarmos, para sermos fiéis, para andarmos em sua luz. Jesus, ele tem esse poder resgatador. 2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. A Bíblia mostra 10 ocasiões, mas também quando nós lemos aqui, Jesus se apareceu em mais vezes. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Fizemos a leitura bíblica em classe em João capítulo 20, versículo 30, que diz exatamente isso. Mas Jesus aqui, a Bíblia relata aparições de Jesus. Primeiramente, Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Jesus apareceu para Maria Madalena naquela situação que nós falamos agora há pouco. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Então Jesus, ele estava juntamente ali também com as mulheres. Depois foi a vez de Pedro, quando Jesus aparece para Pedro. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús no anoitecer, quando Jesus está andando juntamente com os discípulos, falando com eles e eles ali. Por um momento não sabiam que era Jesus, mas só após insistirem para que Jesus ficasse com eles ali, eles entenderam, naquele momento Jesus desaparece e eles entenderam que era Jesus que estava com eles. Então também Jesus apareceu aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Nós fizemos a leitura e em seguida ele aparece com a presença de Tomé, naquela passagem na qual Tomé, quando ele recebe a notícia, na primeira passagem ele recebe a notícia, falaram para ele que Jesus havia aparecido, mas ele falou que só acreditaria vendo e tocando em Jesus. Então Jesus aparece mais uma vez, dessa vez para que Tomé pudesse tocá-lo e ter a certeza que Jesus estava ressuscitado. Então apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Jesus opera um milagre ali também, mais uma vez. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. E ainda dirigiu-se a Tiago, seu meio-irmão. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Várias testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Várias pessoas ali em torno, vendo quão foi maravilhoso este ato de Jesus. E assim puderam testemunhar. E testemunharam, e hoje nós temos esta palavra maravilhosa, essa palavra de Deus. Os evangelhos de Jesus, nos quais nós podemos ouvir a pregação. Um dia ouvimos, aceitamos a Cristo, tivemos as nossas vidas transformadas e hoje temos esta dádiva. E nós podemos levar esta dádiva às pessoas que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, que necessitam de paz, que necessitam de libertação, que necessitam de terem os seus fardos carregados por Jesus. É isso que Ele nos proporcionou e por isso Ele nos capacitou também como seus missionários, como seus discípulos, e hoje fazemos também a sua vontade. 3 preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. A ressurreição de Cristo é o ponto principal da nossa fé. É tudo que nós precisamos, onde nós baseamos a nossa fé.
é para onde nós olhamos e podemos ver uma mudança em nossas vidas. Podemos ver algo maravilhoso na morte de Cristo. Ele morreu na cruz por toda a humanidade, para que a humanidade voltasse aos seus pés, aceitasse Ele como o Salvador de suas vidas, para que Ele pudesse assim transformar cada um de nós, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo fortalecimento e trazendo a esperança que tanto nós precisamos. Mas o que é esperança? A esperança é o sentimento de que coisas melhores estão por vir, que algo melhor está por vir. É isto que nos move a irmos adiante, de que algo bom está preparado para nós. É quando nós confiamos que Jesus está providenciando o pão de hoje, aquilo que nós necessitamos amanhã. É Jesus cuidando de cada passo nosso. Ele é a nossa esperança. E também quando olhamos para a vinda de Cristo, Ele é a esperança do cristão. Sofremos muito, padecemos lutas e perseguições neste mundo, mas quando olhamos para Cristo, nós podemos mais uma vez erguer as nossas cabeças e irmos adiante. As lutas batem às nossas portas, as dificuldades, as enfermidades que às vezes nos tiram o sono, mas nos tira porque muitas das vezes nós não confiamos verdadeiramente no Senhor. Porque a partir do momento que nós confiamos nele, Ele abre as portas e provê tudo que nós necessitamos. Então Jesus morreu na cruz justamente para que nós pudéssemos ter paz nesses momentos de angústia. Às vezes o nosso irmão pode estar passando por uma prova tão grande, mas eu te digo com todas as letras e com toda certeza absoluta que Jesus é a solução para os seus problemas, que Jesus tem a resposta certa para você, para mim, para todos nós. Isto é a esperança que nós temos, saber que Jesus está preparando algo novo, saber que Ele está movendo montanhas para nos abençoar, saber que Ele está movendo, fazendo algo maravilhoso para que nós pudéssemos continuar. Todos nós precisamos de força para continuar, dia após dia. Quão triste é quando nós vemos que pessoas estão desistindo de lutar. É exatamente porque não têm a fé em Jesus Cristo. E nós precisamos ter. E justamente porque estas pessoas precisam de nós. Precisam de pessoas cheias do Espírito Santo, usada por Deus para pregarem a palavra, para livrarem essas pessoas das prisões de Satanás. Por isso que o Senhor, Ele morreu na cruz. Por isso que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, ela é a maior esperança para a humanidade. Não só um homem, não é para toda a humanidade, toda. Cristãos, ímpios, também. Os cristãos têm essa dádiva maravilhosa em si, mas muitas das vezes nós ficamos vacilantes em confiar ou não no Senhor. Muitas das vezes, quando a luta vem, nós não confiamos, pregamos por várias e várias vezes do poder de Jesus, do seu poder realizador, da sua provisão, mas na hora de acreditarmos não temos força. Então Jesus, Ele veio para os cristãos, mas Ele também veio para os doentes. Ele também veio para os ímpios, aqueles que necessitam mais ainda de Cristo, que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo. Precisamos continuar confiando no Senhor para vencermos as nossas lutas no dia a dia. Só que o ímpio nem a salvação tem ainda. Então é por isso que o Senhor nos levantou. É por isso que o Senhor nos chamou. Através deste ato, Ele convoca todos os cristãos para viverem uma vida de santidade juntamente com Ele e para que assim nós possamos levar esta palavra todos os dias. É um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. Muitos santos, muitas divindades que as pessoas dedicam o seu amor já morreram e nada podem fazer por elas. Mas Jesus, Ele está vivo e pode fazer algo por nós. Eles foram ao túmulo. O túmulo estava vazio. Eu queria ver se alguém fosse no túmulo de alguém tão importante, que denominado algum
santo ou algo, alguma divindade e ir a este túmulo desta pessoa e olhar lá, se lá não se encontra os seus restos mortais. Mas Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou com um corpo glorioso e esteve ali entre os discípulos, provando para eles. Tomé tocou na ferida de Jesus. Ele ressuscitou para nos trazer vida. Ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para a vida eterna. E nós somos os próximos. Ele foi o primeiro, ele é a primícia da ressurreição. Nós somos os próximos que ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado e iremos morar no céu com Jesus. Por isso ele é a nossa esperança. E quão maravilhoso é confiar no Senhor. Quão maravilhoso, quão necessário também. Precisamos ter esta certeza em nossos corações. Meus irmãos, eu só quero pedir a vocês aí que antes de irmos adiante, deixe seu like, dá um clique aí no like, se inscreve no canal também, compartilhe o vídeo com pessoas aí que amam a palavra de Deus e também com aqueles que ainda não conhecem a palavra, para que eles possam receber um pouco de Jesus. Fazendo essas duas ações aí, é esta forma que este vídeo será levado adiante ainda mais a outras pessoas. Tópico 2. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Jesus morreu, os discípulos ficaram temerosos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús, que nós podemos ver, nós estudamos tanto, ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seus seguidores. Jesus, quando morreu, os discípulos se sentiram abandonados, se sentiram sem solução para as suas vidas, para a caminhada que lhe estava proposta. E muitos de nós ficamos na mesma situação. Mas quando nós lemos esta passagem dos discípulos no caminho de Emaús, nós vemos que aqueles discípulos estavam desanimados, mas Jesus, como ele é o nosso amigo, Jesus se aproximou daqueles discípulos. Eles andavam tristes, porque não viam a presença de Jesus. Então Jesus, ele se fez presente. Jesus marcou a presença ali naquele lugar. E aqueles discípulos tiveram uma mudança de sentimento, tiveram uma mudança, porque onde nosso Jesus passa, algo diferente acontece. Alguém muda, alguém vai ter uma experiência diferente ali. Quando nós lemos a palavra, nós vimos que Jesus, onde passou, muitas pessoas aceitaram a ele. Mas também nós vemos passagem onde as pessoas recusaram a Jesus. Mas eles tiveram certamente uma experiência, porque Jesus, ele é diferente. Porque Jesus, ele realmente é maravilhoso e ele tem o poder em suas mãos, ele é a sabedoria, ele é o amor, ele é a providência, ele é a provisão. Então, é impossível de nós não termos um encontro com Jesus e não termos essa experiência. Então, os discípulos ali no caminho, eles estavam com a esperança frustrada, porque Jesus morreu e eles esperavam um Jesus político, libertador de Israel. Só que Jesus mostrou para eles, desde o início, desde os profetas, desde até então, até antes dos profetas, o plano era Jesus, o libertador da humanidade. Então Jesus, através das Escrituras, ele leva esse entendimento àqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus, com a palavra, porque é a palavra de Deus que traz a esperança. Então, esses discípulos ali, eles continuaram conversando com Jesus neste momento que eles se encontraram com Jesus. Jesus até os chama por um momento de nécios, tardos de coração, que não entenderam que Jesus, ele estava ali, Jesus havia ressuscitado. Mas pelas Escrituras, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus se faz conhecido. Então esses discípulos chegam a algum lugar e Jesus, estando ali com eles, no momento em que eles vão partir o pão, eles partem o pão, eles entenderam
através daquelas palavras maravilhosas que Jesus falava, que aquele homem era Jesus. Mas naquele momento Jesus, ele se retira daquele lugar, porque ali eles já haviam entendido que Jesus ressuscitou. Ali eles haviam entendido. No momento que eles pediram intimidade com o Senhor Jesus, fica conosco, Senhor Jesus, não vá embora. Jesus ele cumpriu aquilo que ele queria, a bênção. Queria abençoar aqueles discípulos ali. Então o Senhor Jesus abençoou eles. Eles enxergaram Jesus. Então eles ficaram com o coração ardendo, sabendo que Jesus estava vivo. Jesus aqueceu o coração daqueles homens e agora eles estavam prontos a irem adiante, a continuarem na sua caminhada. Jesus, ele sempre agindo de forma tão maravilhosa. Então, neste momento, o medo que eles tinham, o medo, a frustração, foi substituído por alegria e por esperança. 2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, agora na passagem de Jesus ali, onde ele se encontra com os demais discípulos, ele se apresenta aos discípulos e chega até eles e fala: paz seja convosco. Isto em João 20:20, os irmãos podem conferir. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Quem não se alegra com Jesus? Quem não se alegra com essa presença maravilhosa? Jesus estava ali. Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele. Jesus está aí. Jesus estará lá no momento que o amado professor estiver lecionando. Jesus, ele se faz presente quando nós temos uma vida santa dedicada a ele. Ele se faz presente. Jamais ele abandona um filho seu. Jamais. Ele é o papai do céu. Muitas das vezes nós vemos muitos pais humanos que abandonam os seus filhos. Mas Jesus, ele não abandona os seus filhos. E até aqueles pais que nunca abandonaram os seus filhos, eles não são perfeitos. Mas Jesus, ele é um pai que é perfeito. Ele é mais do que perfeito e maravilhoso. Ele é perfeito no seu agir. Nunca um cristão estará abandonado. Nunca o cristão precisará sentir que está sozinho. Por mais que, por um momento, estejamos com tanta aflição em nossos corações e neste momento nós nem entendemos ali, passamos a duvidar da presença de Jesus. Mas Ele está lá, Ele está lá. Se mesmo o cristão tiver um pouquinho de força, nunca deixe de pedir a presença do Senhor e que Ele mude esta situação. Jesus, Ele está sempre cuidando. Então Jesus, Ele levou alegria aos discípulos. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria. Mas que alegria é essa? Por que a alegria em Cristo é tão diferente? Por quê? Que alegria é essa que o irmão Ivan está falando? Que alegria é essa? Esta alegria é a alegria que não depende das circunstâncias para sermos felizes. Esta é a alegria. Não precisamos de estar com o celeiro 100% cheio. Não precisamos estar 100% com saúde. Mas nós mesmo assim temos a alegria que está em Jesus. É esta alegria que nós precisamos estar convictos e que o mundo precisa ver. Aleluia, Jesus. Jesus disse para que nós pudéssemos nos alegrar quando Ele exorta os discípulos. E muitos, Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos. Paulo escreveu. E esta alegria ela é diferente porque ela tem base na certeza da salvação, porque nós somos salvos em Cristo. Às vezes nós podemos entender que nos falta algo, porém muitas das vezes é o Senhor trabalhando, mas nós com o nosso sentimento, com a nossa humanidade, nós podemos achar que algo não está certo, mas mesmo assim nós nos alegramos quando olhamos para o sacrifício da cruz. Quando olhamos para o feito de Jesus, então somos alegres,
Somos alegres mesmo? É esta a alegria que o crente tem, que o crente tem de diferente, que quando muitas pessoas chegam e falam, mas aquele irmão, aquela irmã tem algo diferente. Eu olho para aquela pessoa e vejo paz. Eu já testemunhei o jovem chegar e falar, você é cristão? Aí a pessoa responder sim, porque eu vejo, você está sempre tranquilo. E isso moveu meu coração de tamanha alegria quando eu ouvi esse testemunho, quando eu presenciei essa situação de alguém ímpio reconhecer que uma pessoa está sempre em paz, mesmo num lugar cheio, e o lugar que eu estava, um lugar cheio de adversidades e lutas e problemas ali. E essa pessoa olhou para o irmão e falou que só podia ser, algo diferente tinha naquela pessoa, era justamente Jesus, porque ele traz alegria, ele traz paz, ele traz a temperança, ele traz o fruto do Espírito, que é a alegria, que é amor e que é paz. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, e um deles é a alegria, porque esta alegria, ela nos move, nos dá força para irmos adiante. A alegria do Senhor é a vossa força, Neemias falou, porque ela é sustentada pela esperança da ressurreição e vida eterna. É justamente o que nós estamos estudando. Nossa força, nossa alegria tem um sustento. Como que ela é sustentada? Ela é sustentada com a ressurreição. Vamos dizer que aqui está a minha alegria, e aqui está a ressurreição. Estou sustentado na ressurreição. Minha alegria, a minha esperança está sustentada em Jesus. A nossa esperança, a esperança da igreja é Jesus. Esperança e alegria, o subtópico 3 do tópico 2. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Essas virtudes da alegria, da esperança, elas precisam estar evidentes em nossas vidas. Os frutos, o fruto da árvore, ele não tem como ficar escondido. O fruto, ele não se esconde, o fruto aparece. Ele está escondido a partir do momento que ele não existe ali. Mas a partir do momento que ele floresce e se torna um fruto, todos vão contemplar, todos vão, os que estiverem em volta, vão ser abençoados com este fruto. Não é isso que um fruto proporciona? Vamos dizer uma maçã, por exemplo. As pessoas se alimentam dela. As pessoas são saciados por ela. Algumas pessoas também já enfeitam seus estantes com ela. E lógico que depois vão se alimentar dela antes que estraguem. As suas sementes são plantadas. Os seus restos são decompostos na natureza para que sirvam de adubo para outras plantas. Isso que um fruto faz. E o fruto do Espírito, ele traz nas nossas vidas, para a vida das outras pessoas, traz a salvação, traz a alegria, traz a paz, traz a felicidade. Tem pessoas que não suportam cristãos, mas tem pessoas que não são cristãos ainda, que gostam, que amam trabalhar com pessoas cristãs, que querem estar próximos a essas pessoas, porque ali já está havendo um mover do Espírito. Então, esses são os frutos do Espírito. Nós recebemos estes frutos para impactarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas a nós, todas as pessoas, todos que necessitam de Jesus. Então, essas virtudes precisam estar evidentes, à mostra, elas precisam estar em nós, precisamos viver isso. Atitude, as atitudes nossas devem estar baseadas, devem estar fundamentadas nos frutos do Espírito. Tópico 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. É o momento em que ele fala que somente se ele visse. Ele respondeu aos outros discípulos quando eles falaram que Jesus estivera ali. Ele falou que se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira alguma eu vou acreditar.
Esta foi a palavra de Tomé. Às vezes nós achamos porque Tomé esteve com Jesus que ele deveria acreditar mais do que nós. Mas ali o fato da ressurreição não era algo, apesar que a Bíblia mostra muitas vezes, algumas ressurreições no Novo Testamento e algumas até no Antigo, mas não era algo corriqueiro. E as gerações vinham, passavam, e as histórias muitas das vezes não eram tão claras quanto atualmente, né? Hoje nós estamos passando por um momento de turbulência no mundo. E hoje é marcante para nós tudo aquilo que está envolvido com isso. Mas daqui 100 anos, se até lá Jesus não voltar, o assunto atual já vai ser outro. E as ressurreições não era algo corriqueiro. Por mais que lemos na Bíblia algumas ressurreições, não era, né, todo dia que tinha alguém sendo ressuscitado. Então Jesus, ele ressuscitou, ele estava ali como homem, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então Tomé, ele ficou incrédulo. E então, mesmo que todos os discípulos ali falassem para ele que Jesus havia ressuscitado. E nós precisamos crer mais. A verdade é essa, que nós precisamos confiar mais no Senhor. Como diz lá, né, sobre o grão de mostarda. Tão pequenininho, se a nossa fé pelo menos fosse como um grão de mostarda, né? Então, nós temos que confiar no Senhor. E confiar é algo que não é tão... requer de nós muito esforço também, principalmente porque é um momento, a fé ela é necessária em todo o tempo, mas principalmente nos momentos de luta. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Uma coisa nós podemos afirmar para os nossos alunos: Jesus, ele não deixa nenhum dos seus filhos sem resposta. Nós vimos as indagações do profeta Abacuque. Quantas perguntas ali no livro do profeta Abacuque, quantas perguntas, e ele pergunta: Senhor, por que o juízo sobre Judá? Como que ficará essa situação? Como que o Senhor vai agir? Como que o Senhor vai deixar o inocente perecer? Ele faz questionamentos ao Senhor, ele não está reclamando. Nós possamos ter um entendimento que Abacuque não está reclamando, ele está questionando. E nós devemos questionar as dúvidas que nós temos, nós devemos buscar o Senhor, questionando através da oração, sendo grato ao Senhor sempre. Senhor, sou grato ao Senhor por tudo que tens realizado. Te agradeço por tudo, Senhor, por ter chegado até aqui. Mas, Deus maravilhoso, eu não sei, Pai, como lidar com a situação, eu não sei o que está acontecendo, o Senhor sabe. Me ajuda, o que eu posso fazer? Nós devemos levar os nossos questionamentos ao Senhor. Devemos buscá-lo, porque Ele sim tem a resposta certa. Não precisamos procurar pessoas, às vezes pessoas que não trarão um bom conselho a nós. Jesus tem a resposta certa. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Quero aqui contar o testemunho de um irmão Paulo. Está em sua Bíblia. O irmão Paulo, ele foi para matar cristãos, mas indo ao caminho de Damasco, ali ele tem um encontro com Jesus. Ele era um incrédulo. Ele ia matar cristãos. Ele tinha uma certeza que estava fazendo algo certo, impedindo o avanço do evangelho. Mas Jesus teve um encontro com ele ali. E ele teve a sua vida transformada. Porque o nosso Jesus, ele vem para transformar. Porque ele vem para mudar, porque ele vem para dar paz, dar alegria, para tirar a cegueira espiritual, para dar o entendimento daquilo que é bom, daquilo que é certo. Então Jesus fez isso, mas também tem um irmão, tem vários na Bíblia, mas talvez alguns dos nossos irmãos até tenham lido o livro do nosso irmão C.S. Lewis, né? Clive Staple Lewis. Ele era um ateu, ele defendia a tese, né, no caso de que Deus não existia, mas se tornou um dos maiores defensores do Evangelho de Cristo Jesus, da existência de Jesus. E ele até deu uma declaração: Deus me perseguiu como leão e finalmente me rendi. Então, quando eu procurei exemplos de pessoas, mas atualmente, e ao ver o exemplo do irmão Lewis aqui, que é um escritor também, tem muitos livros escritos,
E eu lembrei justamente de Paulo. O encontro de Paulo com Jesus, ele recebe aquela palavra: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E aqui o nosso irmão fala: Deus me perseguiu como leão. É duro, né? É duro para a pessoa que quer acreditar que Deus não existe. Tem que fazer um esforço muito grande para poder acreditar. Tem que se dobrar de uma maneira, sendo que uma pessoa... nós vemos que muitos têm que estudar, muitos ateus, agnósticos, estudam a Bíblia justamente para poder debater contra. Mas nós vemos o esforço que eles fazem para acreditar naquilo que eles têm em seus corações. Mas uma pessoa, meus irmãos, conheço pessoas analfabetas que não sabia ler uma palavra, que simplesmente acreditou na morte de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, os seus lares transformados, e pessoas que até mesmo hoje já partiram, estão com Jesus. Então, o esforço dessa pessoa foi confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. O esforço dessa pessoa foi acreditar no seu feito, na sua morte, na sua ressurreição naquela cruz para nos dar vida. Esse foi o esforço. Veja como Jesus é maravilhoso, como ele é simples no seu agir. Como Jesus é tão simples, e muitas das vezes nós vemos as pessoas tentando deixar algo tão simples, tão suntuoso, mas Jesus ele agiu com simplicidade. A sua vida foi simples, a pregação do Evangelho foi na simplicidade. Lógico que com muito poder e autoridade, muito fora do comum, exatamente. Isso nós podemos, não há nada que se compare ao poder do nosso Deus, mas o seu agir conosco foi de forma tão simples e maravilhosa. As suas palavras, o seu ensinamento através de parábolas, os seus ensinamentos, as suas repreensões, até mesmo quando Jesus fala: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Então Jesus ele é realmente maravilhoso. Eu posso dizer que ele é bom, que ele é incrível, e quão glorioso ele é o nosso Deus maravilhoso, que cuida de nós, que deu este Filho amado para morrer na cruz por nós pecadores. Fortalecimento da esperança. Então Jesus ele nos fortalece, somos fortalecidos, ele nos proporciona alegria e convicção. O Cristo expande a nossa esperança em relação ao futuro. O futuro está nas mãos do Senhor. O dia de hoje o Senhor está trabalhando para resolver para nós. Logicamente que nós devemos estar dispostos, né? Jesus ele chama a atenção dos discípulos também. Jesus chamou a atenção de Tomé. Jesus falou para ele: você creu porque você viu, mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Que no caso somos nós. Nós não tocamos nas feridas de Jesus, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou e está vivo. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Corpos glorificados teremos, assim como o de Jesus, que é a primícia da ressurreição, que é o primeiro da ressurreição para a vida eterna. Chegará o nosso momento, aleluia, que nós também teremos corpos glorificados e descansaremos no céu com Jesus, onde nós já temos uma morada preparada para nós, onde lá não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá dor, não haverá maldade humana, não haverá violência, não haverá dívidas, não haverá tudo o que nos aflige hoje. Não tem lá no céu, não tem. Lá só tem Jesus, só tem glórias e aleluia, só tem bênçãos reservadas para aqueles que são do Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Que bênção maravilhosa. Encerramos este trimestre. Ore com seus irmãos, com seus alunos, na verdade, né? Irmãos e alunos. Agradeça-os por estarem contigo nesta caminhada, nessa jornada. Peçam a eles que estejam também na próxima jornada. Faça os lembrar da importância que é estudar a palavra de Deus, que tenho certeza que o Senhor continuará abençoando o irmão e a amada igreja. Amém? Deus abençoe e até mais.